Prepare-se para uma viagem hilária pelos corredores da vergonha automobilística, onde cada curva mal desenhada conta uma história de decisões questionáveis e onde a palavra estilo foi aparentemente banida do vocabulário dos fabricantes. AMC Gremlin, o carro que parece que foi cortado pela metade. Começamos nossa lista com uma obra-prima da incompetência estética, o AMC Gremlin. Este pequeno monstro chegou ao mercado em 1970 com uma proposta simples: ser compacto e econômico. O problema é que alguém esqueceu de avisar aos designers que compacto não significa parecer que foi atropelado por uma retroescavadeira. O Gremlin tinha uma traseira tão truncada que dava a impressão de que alguém simplesmente desistiu de projetar o resto do carro e disse: deixa assim mesmo, ninguém vai notar. A American Motors Corporation, em sua infinita sabedoria, decidiu que o que o mundo realmente precisava era de um carro que parecesse com um hamster gigante sobre rodas. O nome Gremlin não poderia ser mais apropriado, já que esses pequenos seres mitológicos eram conhecidos por causar problemas e quebrar coisas, exatamente como este carro fazia com os olhos de quem tinha o azar de olhar para ele. A parte mais irônica é que a AMC realmente pensou que estava sendo revolucionária ao criar um carro que parecia ter sido projetado por uma criança de 5 anos com problemas de coordenação motora. O slogan publicitário deveria ter sido Gremlin, porque nem todos os carros precisam ter sentido. Falando em decisões questionáveis, temos o Ford Pinto, um carro que conseguiu a proeza de ser simultaneamente feio e perigoso. Lançado em 1971, o Pinto era a resposta da Ford aos carros compactos japoneses, mas parece que ninguém na empresa entendeu muito bem o que significava a resposta. O design do Pinto pode ser generosamente descrito como um pato com problemas de autoestima, com sua frente baixa e traseira elevada que criavam uma silhueta que desafiava todas as leis da estética automotiva. Mas a feiura era apenas o começo dos problemas do Pinto. Este pequeno terror sobre rodas tinha a tendência preocupante de explodir em colisões traseiras, transformando o que deveria ser um simples acidente de trânsito em um espetáculo pirotécnico involuntário. A Ford, em sua genialidade corporativa, decidiu que seria mais barato pagar indenizações que corrigir o problema de design, criando um dos maiores escândalos da história automotiva. O Pinto conseguiu a façanha de ser lembrado não apenas por sua aparência questionável, mas também por sua capacidade de transformar seus ocupantes em churrasquinho humano. Definitivamente não é o tipo de legado que qualquer fabricante gostaria de ter, mas pelo menos ninguém pode acusar a Ford de criar carros entediantes. A Chevrolet, não querendo ficar para trás na corrida pela mediocridade, nos presenteou com o Vega em 1971. Este pequeno desastre sobre rodas foi projetado para competir com os carros japoneses no segmento econômico, mas acabou competindo apenas com latas de sardinha velhas no quesito durabilidade. O Vega tinha um visual que pode ser descrito como geométrico demais para ser bonito, mas não geométrico o suficiente para ser interessante. Era como se alguém tivesse pego uma régua, alguns esquadros e decidido que isso era tudo que precisava para projetar um carro. O resultado foi uma forma angular que parecia mais com uma caixa de sapatos do que com um veículo. Mas a verdadeira piada do Vega não era sua aparência, era sua qualidade de construção. Este carro tinha a incrível habilidade de começar a enferrujar enquanto ainda estava no showroom da concessionária. Os proprietários de Vegas rapidamente descobriram que haviam comprado essencialmente um carro descartável que se dissolvia lentamente ao longo do tempo como um comprimido efervescente gigante. A Chevrolet aparentemente decidiu que durabilidade era uma característica superestimada e que os clientes, na verdade, preferiam a emoção de nunca saber quando seu carro simplesmente desintegraria debaixo deles. Era quase como dirigir uma experiência científica sobre corrosão em tempo real. Em uma das decisões mais misteriosas dos anos 70, a Plymouth decidiu importar o Ilma Avenger da Inglaterra e rebatizá-lo como Cricket em 1971. Aparentemente, alguém na Chrysler Corporation pensou que o que os americanos realmente queriam era um carro pequeno, estranho com toda a confiabilidade mecânica de um relógio de parede quebrado. O Cricket tinha uma aparência que pode ser generosamente descrita como confusa. Era como se os designers ingleses tivessem tentado criar algo que parecesse americano, enquanto os americanos tentavam fazer algo que parecesse inglês,
e o resultado foi uma anomalia automotiva que não parecia pertencer a lugar nenhum. O carro tinha proporções estranhas que faziam com que parecesse que havia sido esticado em algumas partes, comprimido em outras, como uma imagem distorcida em um espelho de parque de diversões. Mas a aparência era apenas o começo dos problemas do cricket. Este pequeno pesadelo mecânico tinha uma confiabilidade tão questionável que os proprietários rapidamente aprenderam a manter uma oficina em velocidade de descagem e um mecânico de plantão. Era como possuir um animal de estimação muito caro e temperamental que quebrava constantemente e nunca fazia o que você esperava. A Plymouth eventualmente desistiu do cricket em 1973, provavelmente depois de perceber que importar carros problemáticos não era uma estratégia de negócio sustentável. A American Motors Corporation claramente não aprendeu nada com o fracasso do Gremlin e decidiu dobrar a aposta com o Passer em 1975. Se o Gremlin parecia ter sido cortado pela metade, o Passer parecia ter sido inflado com uma bomba de bicicleta até quase explodir. Este carro widebody tinha proporções tão estranhas que parecia mais com um aquário sobre rodas do que com um veículo terrestre. A AMC aparentemente decidiu que o futuro dos carros estava em fazer com que parecessem naves espaciais projetadas por aliens com problemas de visão. O Passer era ridiculamente largo para sua altura, criando uma silhueta que desafiava todas as convenções de design automotivo conhecidas pela humanidade. Era como se alguém tivesse pego um carro normal e o tivesse passado por uma prensa hidráulica, mas apenas de cima para baixo. A quantidade absurda de vidro no Passer era supostamente uma característica de design inovadora, mas a prática apenas garantia que os ocupantes se sentissem como peixes em um aquário gigante. O carro tinha tanta superfície de vidro que dirigir um Passer em um dia ensolarado era como estar dentro de uma estufa móvel. A AMC comercializou o Passer como o primeiro carro widebody, mas uma descrição mais honesta seria o primeiro carro que parece que foi projetado por alguém que nunca viu um carro antes na vida. Malcolm Bricklin, um empreendedor com mais entusiasmo do que senso estético, decidiu que o mundo precisava de outro carro esportivo em 1974 e nos presenteou com o SV1. Este monumento à arrogância automotiva foi supostamente projetado para ser seguro e bonito, mas acabou sendo nem uma coisa nem outra. O SV1 tinha um visual que pode ser descrito como futurista demais para os anos 70, mas não futurista o suficiente para fazer sentido. Era como se alguém tivesse tentado redesenhar um Corvette após uma overdose de filmes de ficção científica classe B. O carro tinha linhas angulares estranhas e proporções que faziam com que parecesse mais com um eletrodoméstico do que com um veículo esportivo. As portas do SV1 se abriam para cima como asas de gaivota, o que deveria ter sido impressionante, mas na prática apenas garantia que você não conseguisse sair do carro se estacionasse em uma garagem baixa. Era como ter um carro que ativamente trabalhava contra você. Malcolm Bricklin havia prometido revolucionar a indústria automotiva, mas a única coisa que ele realmente revolucionou foi nossa compreensão de quão errado um carro esportivo poderia dar. O SV1 durou apenas 3 anos de produção, o que provavelmente foi 3 anos a mais do que deveria ter durado. Os britânicos da Triumph decidiram entrar na década de 70 com uma declaração ousada, o TR-7, que eles orgulhosamente chamavam de The Shape of Finstock. Infelizmente, se essa realmente fosse a forma das coisas que estavam por vir, o futuro seria muito mais angular e muito menos confiável do que qualquer um de nós poderia imaginar. O TR-7 tinha um design em formato de cunha que parecia ter sido criado por alguém que havia acabado de descobrir a geometria e estava muito empolgado para usar triângulos em tudo. O carro era tão angular que parecia que poderia ser usado como uma arma em caso de emergência. Mas o verdadeiro problema do TR-7 não era a sua aparência questionável, era o fato de que ele quebrava com uma frequência alarmante. Este pequeno roadster britânico tinha uma confiabilidade tão ruim que os proprietários rapidamente aprenderam que The Shape of Finstock aparentemente incluía passar muito tempo em oficinas mecânicas. Era como se a Triumph tivesse decidido que a manutenção constante era uma característica desejável e não um defeito. O TR-7 conseguiu a façanha de fazer com que outros carros britânicos da época parecessem modelo de confiabilidade,
o que é uma conquista e tanto considerando a reputação da indústria automotiva britânica nos anos 70. A Chevrolet, aparentemente não satisfeita com o fracasso do Vega, decidiu tentar novamente com o Monza em 1975. Este carro tinha uma crise de identidade tão severa que nem mesmo seus próprios designers sabiam exatamente o que estavam criando. O Monza queria ser esportivo, mas parecia mais com um eletrodoméstico sobre rodas. Queria ser elegante, mas tinha proporções que sugeriam que havia sido projetado por alguém com uma compreensão muito vaga do conceito de elegância. Era como se a Chevrolet tivesse pego todas as piores características do Vega e decidido amplificar cada uma delas. O resultado foi um carro que parecia ter sido criado por um comitê de pessoas que nunca haviam se encontrado pessoalmente e se comunicavam apenas através de desenhos mal feitos passados por fax. O Monza tinha uma aparência tão genérica que era praticamente invisível, não por ser elegante ou discreto, mas por ser tão completamente sem personalidade que o cérebro humano simplesmente se recusava a registrá-lo como algo digno de atenção. Era como o equivalente automotivo de música elevador, tecnicamente presente, mas completamente esquecível. A Chevrolet comercializou o Monza como um carro jovem e esportivo, mas a única coisa jovem sobre ele era sua expectativa de vida útil, e a única coisa esportiva era a agilidade com que quebrava. Se existe algo que pode ser considerado um crime contra a humanidade no mundo automotivo, é o que a Ford fez com o Mustang em 1974. O Mustang Segunda foi a tentativa da Ford de reimaginar o Mustang para a era do petróleo caro. Mas o que eles realmente conseguiram foi transformar uma lenda americana em uma piada de mau gosto. O Mustang Segunda parecia mais com um pinto fantasiado de Mustang para o Halloween do que com um verdadeiro sucessor do icônico Muscle Car. Era como se alguém tivesse pego o espírito selvagem do Mustang original e o tivesse domesticado até que ele se tornasse um pônei de circo triste e cansado. O design do Mustang Segunda era tão sem graça que fazia com que carros genuinamente feios parecessem obras de arte em comparação. Tinha todas as proporções erradas, muito alto, muito estreito, muito tímido para ser um Mustang de verdade. Era como se a Ford tivesse decidido que o que o mundo realmente queria era um Mustang que pedisse desculpas por existir. A verdadeira tragédia do Mustang Segunda não era apenas sua feiura, mas o fato de que ele carregava um nome que havia sido sinônimo de poder, rebeldia e estilo americano. Ver aquele emblema do cavalo empinado em algo tão medíocre era como ver Elvis Presley cantando música elevador em um shopping center. Para fechar nossa lista com chave de ouro, temos o AMC Matador Coupe de 1974, que pode ser considerado o canto do cisne da American Motors Corporation, se cisnes cantassem completamente desafinados e depois caíssem de cara no chão. Este carro era a prova final de que a AMC havia perdido completamente o contato com a realidade e talvez também com o bom senso. O Matador Coupe tinha um design que pode ser generosamente descrito como ambicioso demais para suas próprias limitações. Era como se alguém tivesse tentado criar um carro esportivo elegante, mas tivesse usado apenas peças sobressalentes de outros projetos fracassados da AMC. O resultado foi uma forma bizarra que parecia ter sido criada por alguém que havia visto fotos de carros esportivos europeus através de um caleidoscópio quebrado. O Matador Coupe tinha uma frente longa e pontiaguda que parecia ter sido projetada para cortar queijo, e uma traseira que parecia ter desistido de tentar acompanhar o resto do carro. As proporções eram tão estranhas que o carro parecia estar constantemente surpreso consigo mesmo. A AMC gastou uma quantia considerável de dinheiro tentando promover o Matador Coupe como um carro de luxo sofisticado, mas a única coisa sofisticada sobre ele era a maneira complexa como ele conseguia ser feio de todos os ângulos simultaneamente. Era como se a empresa tivesse decidido que sua contribuição final para a indústria automotiva seria provar definitivamente que era possível criar algo ainda mais questionável que o Gremlin e o Passer. Mission accomplished. AMC. Mission accomplished. Os anos 70 nos ensinaram muitas lições valiosas sobre design automotivo, principalmente sobre o que não fazer. Estes 10 veículos representam um período único na história do automóvel quando parecia que os fabricantes estavam competindo para ver quem conseguia criar o carro mais estranho e menos desejável.
Felizmente, a década de 80 trouxe novos horrores automotivos, provando que a capacidade humana para criar carros questionáveis é verdadeiramente infinita. Mas essa já é uma história para outro dia.